Olá, Bárbara. Seja bem-vinda, Cristóvão. Vamos ver, então, já estamos ao vivo. Queria que vocês colocassem, quem for entrando para mim, vai me falando se está tudo bem com o meu som, com a minha imagem, por favor. Tem um delay, né, entre o que eu falo e o que vocês ouvem, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma live, mais uma semana, 4 semanas de live, né? Então foram 4 lives, né, durante esse período todo, e eu espero que vocês tenham de fato aproveitado, que vocês tenham, que bom, tudo certo, que vocês tenham de alguma forma aprendido, né, algo. Esse é o meu grande objetivo, é a minha grande missão em estar aqui às terças-feiras nesse horário, trazendo mais conteúdo, né, para vocês, de forma que vocês possam, de fato, aprender a lidar com a ansiedade, né? Eu trouxe em alguns momentos que a gente não cura da ansiedade porque não é uma doença, então a gente tem que, de fato, aprender a lidar, né? Não sei se você esteve aqui, Bárbara, nas outras lives, mas então eu vou me apresentar, né? O meu nome é Francine, eu sou psicóloga e eu trabalho há 8 anos com essa queixa de ansiedade. Então faz 8 anos que eu trabalho para trazer saúde mental, emocional para as pessoas, né? Então faz 8 anos que eu tenho consultório e minha missão aí é tá ajudando as pessoas a lidar com esse sentimento que muitas vezes é entendido como algo ruim, né? Mas que é tão importante para a nossa vida, né? Antes mesmo de entrar na live, eu tenho experimentado, vamos falar assim, uma ansiedade todas as terças-feiras, né? E eu acho que é por conta dessa ansiedade que eu tô aqui hoje, né? Fazendo essa live. Então faz com que eu me programe com antecedência, faz com que eu posicione todos os meus equipamentos antes, faz com que eu cheque a internet, só que eu entendo que não está tudo no meu controle. Se a energia acabar ou se a internet cair, eu não sou responsável por tudo, né? Então eu entendo que tem essa ansiedade que a gente precisa lidar, que é importante, mas que a gente não tá no controle de tudo, né? Então é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês e na medida do possível a gente vai fazendo isso, né? Oi, Rita, seja bem-vinda a mais essa live, né? Então hoje eu encerro aí um período de 4 semanas de live, né? Para depois então eu retomar num outro momento, e aí eu vou colocando aqui nas redes sociais para vocês, né? Para que vocês possam vir assistir mais apresentações. São aulas, na verdade, né? Eu venho trazer aqui o meu ensinamento para vocês, né? O que eu sei na medida do que eu posso aqui para vocês. Gislaine, seja muito bem-vinda. Sunny, acho que sim, me desculpe se não for. Sejam muito bem-vindos e então a gente vai iniciar. Eu gostaria de iniciar falando por que eu sou psicóloga, por que eu faço o que eu faço. Desde muito nova, eu sempre gostei, sempre tive muita vocação em ouvir as pessoas. E mais ou menos lá para meus 14, 15 anos eu falava que se eu não fizesse psicologia eu não ia fazer mais nada. E eu até trouxe numa live passada que eu passei por algumas situações relacionadas à ansiedade. Eu aprendi a usar a respiração diafragmática na marra, né? Então, essa identificação com os transtornos de ansiedade é uma área que eu tenho muito apreço, né? Eu gosto muito de trabalhar com as técnicas, eu gosto muito de ouvir as pessoas que sofrem com ansiedade para que elas, enfim, possam viver com qualidade de vida, ter mais leveza, né? A ansiedade excessiva, ela tira o brilho, né? Quem é que consegue fazer as coisas com ansiedade, com medo, com limitação, né? A minha primeira live aqui, eu confesso que minha ansiedade eu dava numa nota número 8, né? Hoje a minha ansiedade tá 3, 4, e agora que eu tô aqui conversando com vocês, ela diminuiu. Sou diferente de vocês? Não, né? É claro que o processo de psicoterapia ajuda, o que eu trabalho também em consultório também me ajuda. Eu aprendi, né, durante um processo de psicoterapia a me conhecer melhor, né? Eu poderia muito bem não fazer lives, não trazer aqui nenhum conteúdo e tá tudo bem. Só que
quem é que numa situação confortável, acomodada, promove de mudanças, promove de ganhos, né? Então vamos pensar, a gente é altamente adaptável, né? O ser humano se adapta. Uma pessoa então que tem medo de dirigir, ela pode se adaptar pegando ônibus, né? Mas chega um dado momento, vamos pensar que ela precisa urgentemente socorrer alguém, e aí os ônibus demoram mais para passar, o ônibus quebra na metade do caminho, a passagem encarece, tem essa questão aí de coronavírus. Aí a pessoa começa a pensar, poxa, seria muito melhor se eu estivesse dirigindo, se eu tivesse então feito todas as aulas de carro. Ou então tem muitas pessoas que têm CNH, por exemplo, e não dirigem. Então, tudo tem seu ônus e bônus. E eu não vou falar para vocês que enfrentar a ansiedade é uma coisa deliciosa. Não. Só que enfrentar a ansiedade estando preparado, conhecendo o que é uma emoção, conhecendo o que de pior pode acontecer com você naquela dada situação, faz total diferença, né? Então é diferente de enfrentar uma situação que gera ansiedade sem preparo nenhum, né? Estando ali preparado é muito diferente. Olá, Psi Célia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Vamos então aqui nessa live hoje falar sobre a questão dos pensamentos, né? Então, lidando com pensamentos ansiosos, né? Na semana passada, na live passada, quem esteve aqui lembra que no final da live eu passei uma atividade que era praticar respiração diafragmática todos os dias, pelo menos 5 minutos. Quem esteve comigo na semana passada e que praticou? Coloca aqui pra mim nos comentários quem é que praticou e o que sentiu. Por quê? Quando a gente também tá com um pensamento muito ansioso, significa que estamos vivendo de uma emoção que está além da normal, né? A ansiedade normal é aquela que eu consigo ter vitalidade, eu consigo enfrentar situações desafiadoras sem ter dor de barriga, sem ter dor de cabeça, sem ficar trêmulo, sem sentir um bolo na garganta, né? Se sentir angustiada. Então, essa seria a ansiedade normal. Agora, quem é que consegue, né, com a ansiedade então aí desregulada, fazer tudo isso? Então, quando os pensamentos ansiosos eles começam a acontecer, o que a gente faz? A técnica de respiração, eu diria que é um dos pilares, né, para controlar a respiração. Ela não é 100%, ela não garante tudo. Por quê? É isso que eu vou estar trazendo nessa live. Os pensamentos, eles estão muito relacionados com a forma da gente se sentir, e isso determina as nossas ações, né? Então eu tenho medo de uma situação, eu tenho medo de passar mal, e o que é que eu faço com isso? Porque quando eu experimento de um sentimento, não tem como controlar. Muitos pensamentos começam a vir na nossa cabeça, e é isso que limita, né? E é isso que traz sofrimento, é isso que traz angústia, é isso que faz com que a gente tenha sintomas, na verdade, reações fisiológicas, né? Que são essas que eu descrevi, de dor de barriga, de tensão, de suor, de tremor, né? Então, os pensamentos, eu diria que é uma das partes mais importantes da gente trabalhar, porque são eles que vão determinar as nossas ações, né? E a gente, tendo domínio maior do que a gente pensa, a gente consegue então controlar o que a gente sente, né? Porque quando eu altero um pensamento, altera também a forma que eu me sinto, altera então a questão do comportamento, né? Uma questão importante, trabalhar pensamento ansioso não é ser otimista, não é pensar que a vida é linda, maravilhosa e que eu não tenho problema. A questão é o quanto você acredita que a vida é linda e maravilhosa e que eu não tenho problemas. Então, muitas vezes as pessoas confundem pensar de forma otimista com ter pensamentos, então, relacionados à ansiedade que sejam com uma perspectiva melhor, né? Que isso vai passar, que isso vai se resolver.
de fato, né, ali naquele momento sim passa. E eu brinco que é como se fosse apagar incêndio, né? A gente encontra, como eu vinha falando, né, que a gente é altamente adaptável, a gente encontra algumas maneiras de passar por cima, de apagar incêndio, de, na verdade, postergar o que precisa ser trabalhado desde a raiz. Então eu não dirijo, eu vou de ônibus, eu tenho medo de elevador, eu subo de escada, eu tenho ansiedade com relação às situações sociais, eu me exponho menos. Só que aí você tá num trabalho, você precisa apresentar alguma coisa para o seu chefe, você precisa apresentar alguma coisa para a sua equipe, e aí? Adianta falar para o seu chefe que você tem ansiedade, que você não vai fazer isso? Né? Não é uma situação das mais confortáveis, mas se você está preparado e se você entende como o seu corpo reage nessa situação, alivia, né? Muitas pessoas têm medo do que pensam. Quem aí tem medo de pensar? Tem medo de entrar em contato com o que pensa? Porque aquilo vai gerar uma emoção, vai gerar uma reação no corpo e eu não vou saber o que fazer. Tem alguém que se identifica com isso? Pode colocar aí para mim nos comentários, né? Então, tem pessoas que têm medo, né, de falar o que sente. Por que muitas pessoas também não fazem terapia? Porque o primeiro passo de fazer psicoterapia é se ouvir, é entrar em contato com todas aquelas emoções. Quantos pacientes eu atendo aqui que tem às vezes crise de ansiedade sentado aqui junto comigo? Só que a diferença é, a pessoa não está sozinha, eu tenho técnicas, né? Eu tenho uma forma de trabalhar isso durante a psicoterapia que vai de fato atuar na raiz do problema, né? Então hoje o que vocês vão aprender na live é exatamente isso, né? Eu contextualizei um pouco do assunto porque nós vamos de fato aqui aprender como é que você questiona os seus pensamentos, né? Então pensar ansioso, pensar de forma otimista não adianta. Muitas pessoas que têm, por exemplo, ansiedade social, têm medo de passar vergonha, de não saber como se portar numa determinada situação, de iniciar e de terminar uma conversa. Quem tem síndrome do pânico é o medo de passar mal, é o medo de morrer, né? Quem tem o transtorno de ansiedade generalizada são preocupações frequentes com o futuro, né? Então o que a gente está falando? São todos pensamentos, né? E o que a gente trabalha aqui, nós vamos falar, são um sistema de crenças que nada mais são do que verdades absolutas. E se eu te disser que o que você pensa pode muitas vezes não ser verdade, né? Que o que você pensa é um sistema de crenças e isso foi adquirido, né? Nada mais prova do que numa dada situação cada pessoa reage de uma forma. Então vamos imaginar uma pessoa que sente que o coração disparou. Se eu sentir o meu coração disparar, eu vou entender que pode ser porque eu caminhei um pouco mais rápido, porque eu fiz academia, porque o calor também acho que contribui um pouco para que às vezes a gente fique um pouco mais ofegante. Para quem já teve síndrome do pânico e já teve uma crise de pânico, vai pensar que está morrendo. Então é uma mesma situação que gera reações diferentes, né? E por que tudo isso, né? Tem a ver também com o histórico de vida de cada um. Então as crenças, elas são adquiridas ao longo da nossa vida. Tem as crenças centrais, que dizem respeito a mim mesmo, não, né? Então crenças, isso vocês podem até anotar, quem tem um caderninho aí, e é legal que vocês estejam em todas as lives com alguma folha para que vocês façam anotação, porque isso é importante. Então crenças que dizem respeito a si próprio, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, comigo é tudo mais difícil, eu não vou superar. Quem é que pensa assim? Coloca aí pra mim nos comentários, né? Quem acha que nada vai dar certo, que nunca funciona. Temos dois tipos de crença. Crenças a respeito do mundo, né? Então o mundo é perigoso, o mundo é ameaçador. E crença a respeito do futuro, né?
E se não der certo, né? Tudo ligado a catástrofes. Então eu tenho medo do que pode vir a acontecer, de situações que eu posso não vir a controlar. Então todas as vezes que a gente acessa essas crenças, a gente é tomado por um medo muito grande. E o que a gente faz diante do medo? A gente recua, a gente evita. Então eu evito pensar, que eu evito sentir e que eu evito fazer. Só que a vida não é só sobre fazer coisas que eu quero, coisas gostosas, coisas que eu sei, né? A vida é desafio. E é por isso que eu tô trazendo esse tema aqui, que é de extrema importância. Ter o autocontrole, né, dos pensamentos. Entender que aquilo que você sente diz muito respeito a você mesmo, né? Eu coloquei nos stories e eu acho que eu comentei até num post que eu fiz para que vocês anotassem os pensamentos e trouxessem para a live, que a gente ia ter esse momento aqui de falar sobre os pensamentos e eu ia ajudá-los ao vivo a lidar com esses pensamentos. Quem anotou, pode colocar aqui para mim nos comentários que eu vou lendo e a gente vai conversando, tá? Não é uma sessão de terapia, não é uma live em que eu vou falar individualmente com cada um. Eu vou usar como exemplo e isso pode te ajudar de alguma forma. As estratégias que eu vou trazer aqui é para ajudar a lidar. Mas observe, né? Por que algumas estratégias, às vezes, elas são compensatórias? Porque o pensamento, ele se repete, ele volta. Então, tem pessoas que usam álcool, droga, doce, distração. Isso tudo funciona? Funciona a curto prazo, né? Então, na hora, gera alívio. É isso que as pessoas falam. Na hora, me alivia. Só que ao longo prazo isso volta. Então, se você não sabe trabalhar os pensamentos de uma forma eficaz, eles vão ficar recorrendo. E eu não tô falando que a culpa é de vocês por isso. Não é isso. Eu tô trazendo que existem técnicas eficazes, que existe um processo que é eficaz no transtorno de ansiedade para que você aprenda a lidar. Eu queria trazer uma outra questão importante, hoje eu vou falar com você, Gislaine. As nossas crenças, elas são adquiridas ao longo da nossa vida. Então, pais superprotetores, pais muito ansiosos, um ambiente que é ansiogênico, como a gente fala, gera pessoas ansiosas, né? Eu não consigo me separar. E na época que eu atendia pais, hoje eu só faço atendimento para adultos, os pais se sentiam muito culpados e responsáveis por serem ansiosos e verem os seus filhos ansiosos. Mas o que eu quero dizer é que não adianta se culpar, né? Eu sou culpado por isso. É preciso fazer algo, né? Ninguém escolhe, ninguém gosta de ser ansioso em excesso, mas a gente precisa entender o porquê dessa emoção. Então, a depender se passou por doenças na família, se a pessoa já passou por um processo de doença, isso tudo também interfere nesse processo de adquirir as crenças, né? Que são as verdades absolutas. Eu tenho medo do relacionamento não dar certo. Relacionamento deve ser, então, relacionamento aí, no caso, interpessoal. Muito provavelmente, Gislaine, envolve crenças a respeito de você mesma, o quanto você acha que você merece, às vezes, uma pessoa legal, o quanto você acha que você atrai pessoas legais. Tem a ver com questões relacionadas à insegurança. Se você tem traumas, por exemplo, de relacionamentos passados, isso também interfere, né? Então, assim, a gente não tem culpa do que a gente é acometido, né? Situações traumáticas, por exemplo, mas a gente pode fazer alguma coisa com isso, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer, se alguém tiver mais pensamentos, pode colocar aí pra mim, né? Só que o que eu mais vivencio aqui, né, são as pessoas que têm os sintomas de ansiedade, que são as reações corporais da ansiedade e tem muito medo de sentir, né? E aí, como é que você breca, vamos falar assim, como é que você controla que a chuva cai do céu?
né? Não tem jeito. Então, quando a gente tá experimentando a ansiedade, não tem como você brecar. Ela vai acontecer, porque a gente nasce com esse sistema, vamos falar de fábrica. A gente nasce, existe o sistema autônomo simpático que faz essa regulação. Quando o meu corpo avista um perigo, o meu corpo ele começa a se preparar para lutar e fugir. Adianta ir contra a ansiedade? Não adianta. Simplesmente você vai sentir, eu não tô falando que isso é gostoso, né? É desconfortável, mas você vai entender que não vai passar daquilo. Até que você consiga controlar, então, os seus pensamentos, para que você consiga controlar, então, que a ansiedade venha com menos intensidade, para que, então, você consiga deslocar isso para um comportamento. Então, vamos pensar uma situação, né? Vou acabar usando o seu exemplo, Gislaine, mas é justamente para exemplificar. Então, eu tenho medo do meu relacionamento não dar certo. E o que é que eu faço com isso? Eu cedo a tudo que o outro quer, eu falo amém para tudo, eu evito briga, eu evito me expor. Tudo porque, como eu tenho medo, eu não quero perder, eu entendo que fazer tudo que o outro quer é o caminho. E aí, dá certo? Não dá certo às vezes também, né? Porque relacionamento dá certo não diz respeito só a uma pessoa, diz a outra também, né? E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas passam por N situações relacionadas a sofrimento, a ansiedade, chegam para psicoterapia assim, despersonalizados, porque sempre viveu uma vida de muita renúncia, chegam com insônia, chegam com cada vez mais dificuldade, e também às vezes também não dá certo, né? Então muitas vezes é o que a gente pensa que acha que é bom e na verdade não é, né? É uma situação que é muito delicada, né? A Célia tá falando que vê isso muito na clínica, né? E de fato as pessoas chegam ansiosas aqui no consultório com as mais diversas queixas, só que a gente tem um trabalho muito voltado na questão dos pensamentos, né? Então, uma questão central é perceber que a partir de qual momento a sua ansiedade começa a elevar. E perceba, a ansiedade começa a elevar, os seus pensamentos começam a modificar. É aí o ponto que a gente precisa agir, né? Esse momento que tá subindo, né? E aí tem algumas perguntas que vocês podem se fazer e que podem ajudar nesse processo de trabalhar, né, de reestruturar esses pensamentos. Eu anotei algumas aqui para que eu não me perca, né? Pessoas que aceitam muito para ser aceito e se anulam muito ao outro. Às vezes a gente acha que a chave para dar certo é isso, né? Fazer tudo que o outro quer. E aí é um engano muito grande, né? Então, o que tem por trás também de todos esses sintomas corporais? Por isso que é importante entender, e num outro momento eu vou trazer uma outra live só falando de sintoma corporal, para que vocês aprendam a identificar e saber o que é que está acontecendo, porque tem muita gente que se sente mal, corre pro médico, né? Porque não sabe nem o que tá sentindo ali. Então, por exemplo, qual é a importância, então, de estar trabalhando essa questão relacionada ao pensamento? Mudar simplesmente o pensamento, entre mudar pensamento, sentimento e comportamento, a gente começa pelo pensamento. Por quê? Ele é central para se sentir melhor. Muitas pessoas saem melhor da terapia, por quê? Porque elas conseguiram se expor, elas levaram uma outra ideia consigo, né? Então essa questão ela é central, só que a gente tem mudanças que são físicas, então, por exemplo, aprender a relaxar, e mudanças também comportamentais, como é que você vai lidar com isso que você está enfrentando. Pensamento é uma das formas, então, de melhorar o teu estado de ansiedade. Então nada vem sozinho, é como se fosse uma tríade mesmo. Pensamento, sentimento e comportamento, eles todos estão ali interligados, né? Então eu não consigo, é como se fosse as lentes de um óculos, né? Se eu tô vendo ali tudo através da ansiedade,
né? O que eu sinto também está relacionado a isso, e o meu comportamento também diz muito respeito a isso. Então eu tenho uma festa e eu não me exponho, eu tenho uma apresentação na faculdade e aí eu tenho dor de barriga, e aí eu passo mal e aí eu não vou. Então ali por hora, ter tido dor de barriga é um alívio, né? Me livrou da situação aversiva, né? Brigar com o namorado, brigar com a esposa, às vezes é um fator que gera ansiedade, porque eu me sinto ameaçada, eu não sei o que vai acontecer. Então percebe como que os pensamentos, eles vão deixando a gente numa situação muito desconfortável, né? Então eu vou trazer algumas perguntas, e quem tá aí anotando, anota essas perguntas para que ajude nesse processo de se questionar. Então todas as vezes que você tiver um pensamento e você perceber que está relacionado a um estado de ansiedade, se questione, né? E aí em seguida eu vou falar das evidências, né? Como é que a gente trabalha as evidências de um pensamento. Então a primeira pergunta é: o que eu temo que de pior pode acontecer comigo? Né? Então eu tive um pensamento relacionado a medo de passar mal. Eu vou numa festa e eu tô com medo de passar mal. O que de pior pode acontecer comigo? Né? Tente se responder. Vocês vão perceber que a maior parte dos nossos pensamentos, eles não acontecem, né? Quem é que, então, se tudo que eu pensasse acontecesse, ou a vida seria muito boa, ou a vida seria muito ruim, né? A gente usaria isso a nosso favor. Então a gente não tem esse poder de pensar e acontecer, mas os pensamentos, eles direcionam muito o nosso comportamento. O que de pior pode acontecer se isso for verdade? Então, se de fato eu passar mal, se eu não souber o que falar, o que de pior pode acontecer? Porque aí a gente está lidando com esses pensamentos catastróficos, né? Que o pior vai acontecer. Uma outra questão: o que esse pensamento diz respeito a mim, ao meu futuro? O que as pessoas pensam sobre mim? Isso interfere a forma das pessoas me verem? Né? Se um amigo chega para você e fala o que você está pensando, né? Então, se você fosse orientar um amigo, o que você diria para esse amigo, né? Que está com medo da apresentação dar errado, que está com medo do namorado terminar, que está com medo de passar mal, que está com medo de morrer, né? O que você diria para essa pessoa? Então, ter esses pensamentos como alternativa ajuda a ansiedade diminuindo. Então, a pessoa chega com um pensamento só aqui na psicoterapia, né? Então, olhando só para frente. Hora que eu gosto de usar essa expressão, aqui na psicoterapia a gente abre um leque de opções, né? Com várias possibilidades para a pessoa pensar. Vamos imaginar que o pensamento de ser envergonhado, o pensamento de passar mal, é como se fosse a palma da minha mão, tá? Então aqui tem um problema. Então eu ponho esse problema aqui na minha frente. O que eu tô vendo? Só a minha mão. Conforme eu for falando, eu for questionando, eu for vendo outras possibilidades, o que acontece com a minha mão? Ela vai saindo. E eu consigo olhar tudo que tem aqui à minha volta. Muitas vezes, então, o nosso pensamento ele tá aqui, tampando a nossa visão. E a gente só vê ele, a gente acorda com ele, dorme com ele, pensa nele o dia todo. E o que é que a gente faz com isso? Então lembre-se sempre disso. A gente tem recursos para ir trazendo essa mão, né? Tirando essa mão da nossa visão e olhando um campo de possibilidades. Né? Um medo de um relacionamento não dar certo me diz muito respeito a uma questão relacionada à autoestima, à insegurança, né? Como é que você tem cuidado de você? Como é que você se enxerga dentro de relacionamentos, né? Não é aqui a temática, né, sobre relacionamentos, mas tem muitos relacionamentos em que o parceiro ou a parceira denigre muito o outro, deixa o outro muito para baixo, né? Então, se fosse simplesmente mudar o pensamento, a pessoa ia acreditar que o relacionamento vai melhorar, só que ela vai continuar naquele relacionamento que faz mal, ela vai continuar naquele trabalho que faz mal, ela vai continuar tendo estratégias compensatórias que aliviam na hora e não
a longo prazo. Então, por isso que essa questão do agir, do comportamento é tão importante. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Coloquem aí pra mim se tá tudo bem, se tem alguma dúvida, estão compreendendo. Muitas situações, né, falando desse processo ainda de crenças, né, eu disse, né, que muitas crenças são originadas na nossa infância, de tudo que a gente vive, né, e eu já cheguei a ver, assim, crianças que tinham uma lista de medos, né, e aí você se questiona, como que uma pessoa pode viver com tantos medos? Medo de não ir bem na prova, medo de reprovar, medo de bicho, medo de elevador, medo de viajar e sofrer um acidente, medo de atravessar a rua, medo de assalto. Aí você fala, como que isso é possível, né? Isso diz respeito a alguma experiência dessa pessoa? Pode ser que sim. Muitas vezes, então, a gente aprende ou por regras, né? Ou por vivências. Então, as regras lá da nossa casa, dos nossos pais, elas também são muito importantes para que a gente identifique as nossas crenças, né? Às vezes a pessoa ouviu muito que não vai conseguir, que não era capaz, que não era suficiente. Às vezes ouviu o pai ou a mãe falando um pro outro, você é fraco, você não vai dar certo na vida, né? Então, a gente precisa certificar o quanto essas crenças elas estão ainda enraizadas, né? E aí, um outro exercício, então, que eu queria trazer é teste de evidências, né? Eu uso muito aqui no consultório o registro de pensamento disfuncional. Então, são crenças ou a respeito de si, ou sobre o mundo, ou sobre o futuro, né? Então a pessoa traz a crença e a gente questiona. E como é que a gente questiona uma crença? Que pra mim então é uma verdade absoluta, né? Então eu vou pegar um pensamento aí, é o que mais me ocorre. Se vocês tiverem outro exemplo, pode colocar aqui pra mim. Eu tenho medo de passar mal e de morrer, né? Pegando esse pensamento, então, e questionando, testando evidência, qual foi a última vez que você passou mal? Né? E a pessoa vai falar, eu passei mal tem umas 2 semanas. O que de pior aconteceu com você? Eu tava em casa, eu me senti mal, fui lá, bebi uma água e aquilo passou. Levou à morte? Não, obviamente que não, né? Então eu já sei que a crise de ansiedade, por pior que seja, ela não leva à morte, ela é desconfortável, mas eu sei que ela tem um período de duração, e é a importância de conhecer os sintomas corporais, e eu sei que ela passa. Então eu tenho medo, deixa eu ver se eu penso em alguma outra situação. Eu tenho medo de não saber me portar num evento social, né? Lembra a sua última experiência, como é que foi, né? O que de pior pode acontecer com você? Então testa a evidência. O que diz que esse seu pensamento é verdadeiro? Que você vai passar mal outras vezes e que você não vai conseguir controlar. Medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho, de passar mal e ninguém me socorrer. Mas você já passou mal em casa e ninguém te socorreu? Né? Você precisou ser hospitalizado? Muitas vezes as pessoas encontram mais vertentes que contribuem para que aquele pensamento ele seja falso do que para aquele pensamento que seja então verdadeiro, né? Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa não encontra evidências que confirmem que aquele pensamento é verdadeiro. E o que a gente faz também durante um processo de psicoterapia é exatamente isso, né? Testar evidências de pensamento. Ok? Tudo bem aí? Coloque aí pra mim, a Célia tá me acompanhando. Que bom, Célia. Então, o que eu quero trazer, né, com essa live hoje é o quanto a gente precisa se conhecer, o quanto a gente precisa
entender de nós mesmos. Eu sei que numa dada situação eu me sinto de tal maneira e o que é que eu vou fazer. Isso é autocontrole, né? Essa é uma grande diferença do que, por exemplo, conversar com um amigo. E eu não estou dizendo que conversar com um amigo não resolva, mas o que eu quero dizer é que um profissional de psicologia, ele tem uma escuta treinada ali para te ouvir. Ele não vai falar o que ele pensa, ele não vai te falar o que ele acha daquilo, ele não vai te dar dica, ele não vai te dar sugestão, né? Ele vai te ajudar a perceber a relação que determinados eventos na sua vida têm. Então, traumas do passado, não tem como a gente voltar e refazer isso, mas tem como eu vou lidar a partir daquele trauma. Tem o que eu vou fazer a partir daquele trauma. Quais são as minhas ações, as minhas atitudes a partir daquele evento, né? Fali, casamento terminou, sofri um acidente, né? Tudo isso. Então são situações que a partir daquilo como é que ficam os meus comportamentos, né? Sempre quando eu posso acompanhar a live, aprender sempre é bom. E você sabe que eu também gosto muito, Célia. Meu marido até fala, nossa, mas você tá o tempo todo vendo live. Eu acho um espaço ótimo de aprendizado e eu acho isso realmente muito importante. É uma aula que a gente se prepara para estar aqui, para trazer conhecimento, né? E eu queria trazer então um pouco mais, né, de como é o processo de psicoterapia, como é que a gente trabalha essas vertentes dentro de um processo de terapia, né? Então, há 8 anos eu venho trabalhando com essas queixas e ajudando pessoas a superarem, né, traumas, enfrentarem a ansiedade excessiva e ter uma ansiedade ali normal, né? Uma ansiedade que a pessoa consiga trabalhar, que ela consiga ter relações saudáveis, né? Muitas pessoas que vêm para o consultório não fazem exames há muito tempo, não vão a dentista, não conseguem trabalhar, às vezes não conseguem sair de casa, né? Então, através de um passo a passo estruturado, é que dentro de um processo de psicoterapia, a gente consegue trazer qualidade de vida, leveza, tranquilidade, saúde emocional, né? Quem é que consegue ter saúde emocional, né? Aliás, ter uma vida boa, tranquila, sem ter a saúde emocional equilibrada, né? Então, dentro de um processo terapêutico, a tua queixa ali, ela tá em primeiro lugar, né? Então, você busca por um serviço a fim de possíveis soluções. É o psicólogo que resolve para você? Não, né? Juntos ali, num passo a passo estruturado, num plano de tratamento, a gente consegue então olhar para os objetivos, o que a pessoa espera ao buscar um serviço de psicoterapia, né? Tem pessoas que falam assim, como eu recebi até na lista de transmissão, eu quero me livrar da ansiedade. Por isso que a gente precisa perguntar qual que é o objetivo, porque a gente não vai se livrar da ansiedade. E isso eu não consigo. E isso até hoje nenhum profissional consegue, nenhum médico consegue. Por quê? A gente não se livra da ansiedade, a gente controla a ansiedade. Então, numa sessão, por exemplo, inicial, a pessoa vai relatar tudo o que ela está sentindo. A gente tem toda uma questão de sigilo, né? De portas fechadas, de armários com chave para guardar os prontuários, né? Essa é a grande diferença também de conversar com um amigo, né? Não que eu tô dizendo, o amigo vai sair contando para outras pessoas, mas a gente aqui tem um trabalho que é ético, né? É um profissional que estudou para te ajudar. Ele vai olhar ali a sua dificuldade, o seu comportamento e vai trabalhar em cima disso, né? Então a gente inicia com sessões que são semanais, né? De 50 minutos a 1 hora. Faz parte do processo de psicoterapia atendimentos quinzenais como uma fase de manutenção, depois entra um processo de alta, então a gente prepara essa pessoa para ter alta da psicoterapia, e isso é em comum acordo. Então, quando o paciente também sente que é o momento de se passar psicoterapia, quando eu também percebo que essa pessoa ela já tem recursos para lidar com isso no dia a dia, porque um processo de psicoterapia não é simplesmente conversar, ficar lá batendo papo, você vai no psicólogo então para conversar. Não é por aí, né? A gente trabalha
com técnicas. Então a pessoa vivencia aquilo, ela vivencia no consultório para então poder levar para a vida dela, para o dia a dia, porque muitas coisas se dão fora do consultório, né? A pessoa fica aqui 1 hora na semana, né? Quando mais assim, que às vezes eu atendo 2 vezes na semana a mesma pessoa, quando tá com crises de ansiedade muito intensas, não consegue trabalhar, não consegue dormir, a gente intensifica a psicoterapia. Então tudo vai de acordo com a queixa, né? Uma pessoa que tem medo de dirigir, né? Ela vem pro consultório, eu olho para lá porque o meu sofá fica bem ali, onde o paciente senta. Então a pessoa, ela vem para o consultório, eu conheço a história de vida, eu entendo se teve algum trauma, por que ela tem esse medo. Muitas vezes a família invalida que a pessoa melhore. Muitas vezes não é que o familiar não quer te ver bem, mas muitas vezes ele atrapalha esse processo, né? Ele fala coisas que não ajudam, ele não incentiva. Então eu preciso entender o que essa pessoa viveu e o que tem a ver com essa queixa que ela está trazendo. E aí a gente faz algumas sessões no consultório, porque aí nesse caso de sessões tanto relacionadas medo de dirigir, situações de fobia social, a gente faz um trabalho fora do consultório, né? E agora já é possível, então tem muitos lugares aí que já estão abertos, que é possível a gente trabalhar essas queixas sociais. Então é feito um trabalho também fora do consultório. Então é feita uma etapa por etapa, da situação menos temida para mais temida, né? E é claro que a gente experimenta um nível de ansiedade nessas situações, porque se também a gente não experimenta a ansiedade, a gente fica acomodado, a gente não enfrenta, a gente não aprende a lidar com ela. Eu sei que eu tô sentindo e eu sei o que eu vou fazer. Então vamos pegar o exemplo aí de medo de dirigir. Tem pessoas que conseguem entrar no carro, tem pessoas que nem conseguem. Então a gente vai fazendo um passo a passo, trabalhando isso aos poucos para que a pessoa consiga. Então o objetivo que seria então ali dirigir. Aí nesse caso a gente tem um objetivo que seria muito palpável, né? Diferente daquele exemplo que eu dei, que seria de se livrar da ansiedade, né? Que isso não é possível. Então, eu entendo que todos os comportamentos ele tem uma função. Uma pessoa que está sofrendo com relacionamento, então, qual é a função de se manter nesse relacionamento? E aí envolve antecedentes, que é essa história de vida, envolve consequências, medos, envolve pensamentos, envolve medos, inseguranças. E como é que a gente trabalha tudo isso sozinho, né? Então, um profissional da psicologia está ali, pronto para ouvir, pronto para acolher. E eu falo para os meus pacientes, né? Uma vez que você inicia o processo de psicoterapia, você não está mais sozinho. As suas dores, né? As suas dificuldades, elas são divididas. Então tem alguém ali que tá para te ouvir, né? Que estudou para isso, que vai te ajudar nessa modificação de comportamento, né? Quem é que não passa por problemas? Todo mundo passa. Só que a forma central de lidar com problemas é de se autoconhecer, né? Como eu disse, muitas pessoas reagem a situações diferentes justamente por isso, porque as pessoas pensam também de forma diferente, né? Então é assim que o processo acontece, né? A intenção do meu trabalho, então, é ajudar essas pessoas a resgatarem o brilho, a vida leve, o equilíbrio, né? Muitas pessoas realmente procuram um psicólogo quando elas estão sofrendo. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, isso passa, é só uma fase. Às vezes é uma forma de procrastinar, de empurrar adiante. E aí também tem consequências, porque muitas doenças começam a aparecer no nosso próprio corpo. Quem que nunca teve uma dor de estômago depois de ficar muito nervoso? Que teve um problema de pele, que teve uma questão gastrointestinal, porque não consegue lidar com as emoções de forma devida, e o corpo começa a responder. Eu falo que quando a cabeça não dá conta, né, o corpo responde, né, e aí com vários processos, né, tem vários estudos que mostram o quanto algumas doenças também são acometidas pela parte emocional, e o quanto a parte emocional ajuda no enfrentamento de doenças, né, porque seja quais forem os momentos da nossa vida, a gente vai ter ansiedade. E a diferença da ansiedade que eu trago aqui para que a maioria das pessoas
pensam e sentem é a intensidade. É a intensidade, a frequência. É normal uma pessoa ficar com o coração acelerado o dia todo? É normal a pessoa não dormir direito? Chega à noite, será que eu vou dormir? Será que eu vou conseguir dormir? Será que eu vou acordar à noite? Será que só eu tô acordada agora? E como que será que vai ser meu dia amanhã? Será que eu vou dar conta de trabalhar? Será que eu dou conta de cuidar dos meus filhos? Será que eu dou conta de me relacionar? Né? Então a diferença é frequência, é intensidade. Então a gente pode conhecer a ansiedade, essa que é importante para a nossa vida e para a nossa sobrevivência, né? Porque como eu disse, a gente não vai deixar de ter ansiedade, a gente vai ter, e a grande questão é saber lidar com ela. Essa é a grande questão. Então o meu grande objetivo é trazer isso de volta para as pessoas, né? Essa vontade de viver, essa leveza ao acordar e ao dormir, saber que eu tenho um problema e o que é que eu faço com ele, né? O problema também não deixa de existir se a gente não fizer nada. Eu preciso fazer algo, mas em que momento que eu faço, o que é que eu faço, quais os recursos que eu busco para isso, né? Eu sinto uma alegria muito grande em poder ajudar as pessoas, né, a voltarem ali, a ter vitalidade, a se sentirem bem, né? Quando os pacientes relatam, eu consegui dormir. Nossa, na live passada eu fiquei aqui até emocionada, né? Uma pessoa que estava aí angustiada e se sentiu melhor. Eu recebi umas 4, 5 mensagens depois da live falando que estavam se sentindo melhor, que eu ajudei de alguma forma. Gente, não tem preço, sabe, que paga. E quando eu ouço que meus pacientes conseguiram dormir, que eles enfrentaram uma situação, não tem dinheiro que paga, porque eu não tô aqui simplesmente pelo retorno financeiro. Eu tenho uma energia que me move estar aqui todos os dias, porque a gente sabe que não é fácil acordar todos os dias bem, não são todos os dias que a gente tá bem, que a gente dorme bem, né? Todo mundo tem problemas e eu não sou diferente. Mas eu tenho algo que é o que me move a estar aqui todos os dias, né? Então hoje eu abro 2 horários na minha agenda para o processo de psicoterapia, né? A gente está caminhando aí para quase final de ano, já tem uma agenda com horários, então é por isso que são apenas 2 horários. Se você tem dúvidas como é que esse processo funciona na prática, se interessou, me manda uma mensagem aqui por direct, né? Eu vou ter um prazer muito grande em estar esclarecendo alguma dúvida que você possa ter, como é que funciona de fato o processo, tá? Então me manda uma mensagem e a gente vai estar conversando sobre isso, tem uma palavrinha, eu esqueci, sem compromisso, né? Então, se você quiser conhecer como é que funciona melhor esse processo na prática, né? Hoje a gente tem a possibilidade, então, do atendimento online para quem é fora aqui de Ribeirão Preto e para quem é de Ribeirão, os atendimentos presenciais, né? Então, acho que é isso que eu tinha para trazer, né? A Célia passa por esses reconhecimentos e realmente é muito gratificante mesmo, né, Célia? É uma energia que realmente nos move, né? Então vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa saúde mental, é importante, né? Eu falo que psicoterapia é um processo com começo, meio e fim, né? Então não é um processo que às vezes vai durar a vida inteira, é um processo que não dá para precisar quantas sessões, né? A gente precisa para trabalhar tais questões, né? Isso não seria nem ético, mas é um processo que tem começo, meio e fim. E quando você sabe o que é que você vai fazer, como é que você vai trabalhar, isso te traz maior segurança, né? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão, querem comentar alguma coisa, coloquem aqui pra mim nos comentários, no que essa live agregou pra vocês, né? Eu trouxe essa questão das vagas que eu tô abrindo, mas eu trouxe esse conteúdo relacionado aos pensamentos, como trabalhar esses pensamentos ansiosos. Coloquem aqui pra mim então nos comentários se tiverem alguma dúvida, que eu tô aqui pra esclarecer. A gente tem alguns minutinhos. E aí, ao final de 4 semanas, né? De 4 semanas que eu venho me dedicando, estudando mais, fazendo aulas,
a gente acha que nunca é o suficiente, né? Então a gente tá sempre lendo. Um pouquinho antes da live eu tava aqui ainda, lendo, vendo, e aí fica aquelas inseguranças, né? Será que eu vou lembrar de tudo? Será que eu vou esquecer alguma coisa? Então eu também passo, a minha ansiedade às vezes é diferente de quem me segue, né? Mas eu também sinto e eu também tenho uma forma de administrar de alguma forma. Célia, agradeço muito o seu carinho, viu? Acho que essa interação aqui de colocar nos comentários, ela é muito gostosa, né? Torna esse momento aqui mais leve, né? Não é fácil estar aqui se expondo, mas com certeza torna esse momento aqui mais leve. Eu agradeço muito a sua participação, que bom que você gostou, e a participação de todos que estiveram aqui comigo até o final. Um grande beijo, pessoal. Em breve aí eu volto com mais lives. Agora eu vou respirar aí umas semaninhas, né? Continuo com os conteúdos aqui 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, com as interações nos stories. Então continuem acompanhando e a gente se vê em breve, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau!